Olá, bom dia. Sou a professora Luciana do 5º ano do Centro Educacional Nilton Ferreira da Silva. Estamos aqui para mais uma videoaula de História, e hoje nós iremos conversar um pouco sobre o Primeiro Reinado, que foi um acontecimento que durou de 1822 a 1831. Uma monarquia entre repúblicas, manutenção da unidade territorial, ao contrário da América Espanhola, que se fragmentou. Participação das elites e ausência da participação popular, manutenção da estrutura socioeconômica do período colonial, escravismo, latifúndio, domínio da oligarquia rural e agroexportação. Primeiro reinado. Resistências internas. O porquê que aconteceu? Devido às revoltas no Norte e Nordeste. Reação, formação de tropas mercenárias. Meados de 1823, controle do imperador. Reconhecimento internacional. Estados Unidos em 1824. América Latina, resistência em função do sistema de governo adotado no Brasil. Europa, aguardaram reconhecimento de Portugal. A separação não foi pacífica. Dom Pedro I contratou mercenários, mobilizou milícias e comprou navios para inventar as forças metropolitanas, principalmente no Pará. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Doutrina Monroe, a América para os americanos. Inglaterra adotou postura mediadora, emprestou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar indenização para Portugal. Tratado de Paz e Aliança. A Inglaterra transforma-se na tuteladora da nova monarquia. Havia interesse de explorar o mercado brasileiro e acabar com a escravidão. Política livre cambista. Foi a redução de taxas alfandegárias para as importações, o que inviabilizou o desenvolvimento da manufatura brasileira. Endividamento do Estado brasileiro. Assembleia Constituinte de 1823. Deputados da aristocracia, oligarquia rural brasileira. As características da Constituição da Mandioca classista: defendia os interesses da oligarquia, voto censitário. Anticolonial, exclusão de portugueses da administração. Anti-absolutista, dividia os poderes do imperador com o parlamento. Dom Pedro I interrompeu os trabalhos da Assembleia, ordenou a prisão e exílio de muitos deputados. Monarquia hereditária e divisão do território em províncias. 4 poderes: executivo, imperador e ministros; legislativo, Câmara de Deputados e Senado; judiciário, juízes e tribunais; moderador, o imperador. Eleições indiretas para os deputados, eleitores de paróquia e de província. Voto censitário: 100 mil réis paróquia, 200 mil réis província, 400 mil réis deputado e 800 mil réis senador. O primeiro reinado ele funcionava da seguinte maneira: poder moderador, em seguida vinha o Conselho de Estado, com poder legislativo, que participava desse poder legislativo o Senado e a Câmara dos Deputados, poder executivo formado por presidente de províncias e Conselhos Gerais de Províncias, e o poder judiciário, o Supremo Tribunal de Justiça. Cidadãos em 3 grupos. Os cidadãos eles foram divididos nos seguintes grupos: passivos, não alcançava a renda suficiente para ter direitos políticos; ativos votantes, renda suficiente para votar; ativos eleitores elegíveis, renda para votar e ser votado. Descontentamento. Crise causada pela queda do preço do açúcar, dificuldades econômicas que afetavam vários segmentos da sociedade. Ideal dos rebeldes, instalação da República Federalista com autonomia providencial.
Cipriano Barata, 1762-1838, foi um homem de todas as revoluções. Participou da Conjuração Baiana, da Revolução Pernambucana, da Independência do Brasil, da Confederação do Equador, Liberação Radical, defensor da abolição da escravatura, crítico do governador de Dom Pedro I, idealizador da Confederação do Equador, mas não participou da deflagração do movimento por estar preso. Joaquim do Amor Divino Rabelo, Frei Caneca, 1779-1825. Condenou a outorga da Constituição, editava o jornal Tipos Pernambucano, defensor do federalismo, contrário ao mandato vitalício dos senadores e contrário ao poder moderador. Estopim. Nomeação de presidente indesejado para Pernambuco. Reação liderada por Manuel Paes de Andrade. Formação de república composta por Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Contradições internas, sem acordo sobre escravidão, resistência comprometida pela retirada de apoio de elites escravistas. Reação do governo. Empréstimos para contratação de combatentes para ataques marítimos, envio de tropas terrestres nacionais, derrota do movimento rebelde com punições e fuga de lideranças. Fatores que acentuaram o descontentamento: fechamento da Assembleia Constituinte, imposição da Constituição de 1824, violência contra a Federação do Equador, fortalecimento de oposições, derrota na Guerra da Cisplatina, perda territorial, humana e imaterial que afundou a crise econômica. Sucessão dinástica em Portugal, março de 1826, morte de Dom João VI, oposição local, cúmulo de 2 tronos por Dom Pedro I, temor ao retorno do domínio português, nomeação da princesa Maria da Glória como hereditária do trono português sob regência de Dom Miguel, golpe de Dom Miguel, desvio dos interesses políticos. Crise econômica. Desequilíbrio na balança comercial, aumento da dívida externa, aprofundamento com gastos militares, falência do Banco do Brasil em 1829, custo de vida, influencia sobre a revolta da população, crise política, autoritarismo, desagrado aos grupos liberais moderados, temor sobre recolonização. Aproximação entre Dom Pedro I e o Partido Português, assassinato do jornalista Libério Badaró, novembro de 1830, suspeitas sobre Dom Pedro I, protesto contra o imperador em Minas Gerais, reação do Partido Português, homenagens a Dom Pedro I. Noite das Garrafas, 13 de março de 1831. Reação contra a homenagem do Partido Português. Abdicação. Nomeação de ministério com brasileiros, tentativa de conter crise, persistência das tensões, nomeação de ministros portugueses, reação, protestos e motins. 7 de abril de 1831. Abdicação do trono em favor de Pedro de Alcântara. Agora nós iremos falar um pouco sobre o Brasil regencial, que foi de 1831 a 1840. O período regencial ele teve a regência trina provisória, regência trina permanente, a regência una de Padre Feijó e a regência una de Araújo Lima. E teve as seguintes revoltas: a Guerra dos Farrapos, Revolta dos Malés, Sabinada, Cabanagem e Balaiada. Regência trina provisória durou 2 meses. Francisco de Lima, Exército, Carneiro Campos, Conservador e Nicolau Pereira, Liberais. Durou de abril a maio de 1831, buscou estabelecer paz interna, anistia aos revoltosos. Regência trina permanente de 1831 a 1835. Composição: Francisco de Lima, Braulio Muniz e Costa Carvalho. Caráter mais liberal e menos conservador. Objetivo: combater as revoltas. Grupos políticos, partidos existentes nesse período: os exaltados, moderados e os restauradores.
Regência de Feijó, 1835-1837. Ocorrem revoltas, farrapos, cabanagens, maleios e sabinada. Sofreu grande oposição dos regressistas. Feijó abdica em 1837. Regência de Araújo Lima, 1837 a 1840. Combate às revoltas, anula o ato adicional e tira os direitos que as províncias tinham de fazer leis, impostos e gastos. Aumento de disputas entre regressistas e progressistas. Solução para conter as revoltas seria o golpe. Guerra dos Farrapos. Aconteceu no Rio Grande do Sul de 1835 a 1845. Suas principais causas foram impostos exigidos pela produção de charque, pois o charque estrangeiro entrava no Brasil com taxas menores que o brasileiro. Objetivos: autonomia provincial, formação de uma república independente. Líder: Farrapos, Bento Gonçalves, Canabarro e Garibaldi. Terminou após 10 anos de guerra. Cabanagem. Aconteceu Pará e Amazonas de 1835 a 1840. Causas: isolamento da província e situação de pobreza da população que vivia em cabanas. Objetivos: terras, fim da escravidão, independência da província e proclamação de uma república. Líderes: Antônio e Francisco Vinagre. Terminou com reação violenta do governo. Balaiada. Aconteceu em Maranhão, 1838 e 1841. As causas: crise econômica do algodão e altos impostos. Objetivo: substituição do presidente da província e fim da escravidão. Líder: Balaios, Raimundo Gomes, Manuel Francisco dos Anjos e o Preto Cosme. Terminou em prisão dos líderes. Sabinada da Bahia, 1837. Suas principais causas foram não aceitar os governantes impostos pelo governo. Objetivo: proclamar república e separar a Bahia até Dom Pedro II atingir a maioridade. Líder: Francisco Sabino. Terminou com 1.200 pessoas mortas e 3.000 foram presas. Fim. Espero que tenham gostado da aula. Faça a leitura no livro de vocês. Conclua as atividades com bastante atenção. Até a próxima. Um beijo. Tchau.